Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada. Meu quarto. 3 batidas fortes contra a porta se seguiram, fazendo as paredes tremerem. Eu me levantei, meu cabelo desgrenhado e as pernas enroladas nos cobertores. Minha mão voou para minha testa enquanto fechei os olhos e gemi. Ugh, muito cedo. Outra batida na porta do meu quarto me tirou da névoa, meus olhos se abriram. O calor de um corpo próximo ao meu me fez pular da cama. Oh, porra! Ali deitado no meio da cama estava. Porra, qual era o nome dele? Meu caso de uma noite. Vamos chamá-lo assim. Depois de uma noite incrível em uma de nossas casas noturnas, a Distoria, onde comemorei completar 21 anos com alguns dos meus amigos mais próximos, devo ter voltado para casa, trazendo esse cara comigo. Como diabos eu o fiz passar pelos guardas no portão principal? Meus olhos vagaram pelo homem adormecido na minha cama. Era impressão minha, ou ele parecia muito mais atraente ontem à noite? Ilusão de ótica e Laiana. Aquela maldita ilusão de ótica. Ele não era feio. Apenas não era o homem normal que eu procurava. Ele era magro, mas mais magro. Ele tinha longos cabelos castanhos que iam até os ombros com mechas loiras passando por eles. Eca, eu achei isso sexy. Seu rosto era redondo, como o rosto de um bebê, e seu nariz era achatado, como se ele tivesse sido atingido repetidamente por uma pá e seu nariz nunca tivesse cicatrizado adequadamente. Que porra eu estava fazendo ontem à noite? Olhando para o meu corpo, percebi que estava nua. Porra! Rapidamente corri pelo quarto até meu closet e peguei um roupão de um cabide. Amarrando a corda na cintura, voltei para a cama no momento em que outro estrondo reverberou por todo o quarto. Ilaiana! Rosnou a voz que eu então soube ser meu irmão mais velho, Alexandre. Só um segundo. Eu gritei de volta pegando o meu telefone. Liguei rapidamente para minha melhor amiga, Tatiana. Ela atendeu no 5º toque. É melhor você ter um bom motivo para me ligar tão cedo de manhã, ela resmungou, sua voz cheia de sono. Cara, que porra é essa? Você me deixou trazer um cara para casa ontem à noite? Você está louca? Eu sibilei, segurando o receptor. Vadia, eu não deixei você fazer nada. Eu tentei impedir você. Você disse, e cito, se eu quiser transar, ninguém vai me impedir. Então você tropeçou, arrastando-o atrás de você. O que eu deveria fazer? Enfrentar você? Isso teria sido preferível, sim. Meu pai vai enlouquecer quando descobrir. Então não o deixe descobrir. Dan, se eu pudesse ter dado um tapa nela, eu teria dado. É verdade que não foi exatamente culpa dela. Eu deveria ter tido bom senso suficiente para não trazê-lo para casa. Mas ainda assim, ela estava sóbria ontem à noite, o Dedê, motorista designado, não eu. Então, ela deveria estar farta de suas células cerebrais trabalhando para perceber que erro horrível isso seria. E como diabos eu deveria fazer isso? Não sei, descubra e me ligue mais tarde. Vou voltar para a cama. Tatiana, você não ouse. Ela desligou. Aquela vadia. Tatiana é minha melhor amiga desde que me lembro. Tendo sido criada na Bradva, às vezes era difícil fazer amigos, a menos que estivessem nessa vida, o que felizmente para mim, Tatiana estava. O pai dela trabalha para o meu há mais de 20 anos, antes mesmo de nos mudarmos para a América. Como um dos conselheiros de meu pai, ele estava sempre por perto e trazia a filha também. Tatiana e eu nos demos bem instantaneamente. Para ser franca, nós duas éramos malucas e gostávamos de agitar as coisas, mesmo quando éramos crianças. O homem ainda estava dormindo profundamente na minha cama, a parte superior do corpo completamente nua e o cobertor mal cobrindo a parte inferior. Coloquei meu celular na mesinha de cabeceira, levantei o pé e chutei a perna dele, tentando acordá-lo. Oi, eu sibilei, chutando novamente. Ele gemeu, rolando o corpo para o lado para me encarar e abriu os olhos. Ah, é por isso. Seus olhos, um azul, um castanho. E uma porra de excitação completa. Ele piscou algumas vezes antes que aqueles olhos sexys focassem em mim. Se você valoriza sua vida, você vai se levantar e pular daquela janela, eu disse, apontando para a grande janela à minha esquerda. Meu quarto fica no 3º andar, então não seria uma queda agradável. Mas comparado ao que o espera caso meu pai descubra que ele estava aqui, acho que preferiria pular pela janela, para ser honesta. O quê? Sua voz saiu rouca e carregada de sono.
Um grande estrondo seguido por uma série de palavrões russos fez os olhos sexys pular da cama completamente nu. A porta do meu quarto foi aberta com um chute e a força fez com que a porta batesse na parede. A próxima coisa que percebo foi o meu irmão mais velho Alexandre, em toda a sua glória de 2 metros. Ele é um cara grande, com a constituição de um lutador profissional e alto o suficiente para ter que abaixar a cabeça sempre que passa por uma maldita porta. Ele é o orgulho e a alegria do meu pai, o próximo Volko a assumir o trono e continuar o nosso legado. Ele tem o mundo inteiro ao seu alcance. Não faz mal que ele seja bonito também, e ele sabe muito bem disso. Seu cabelo preto é cortado curto e bem penteado. Seu queixo esculpido é sempre um vencedor entre as mulheres, assim como seus penetrantes olhos azuis brilhantes. Alexandre entrou como se fosse o dono do maldito lugar e parou bem na minha frente. Seu olhar passou de olhos sexys para mim e de volta para olhos sexys, sua carranca característica estampada em seu rosto. Você podia sentir a intensidade de sua presença enchendo o quarto, quase ao ponto de se sentir sufocado por sua masculinidade absoluta. Olhos sexys começou a contorcer-se sob o escrutínio do seu olhar, passando de um pé para o outro. Ele abaixou a cabeça em submissão, seu pau pendurado plácido entre as pernas e os braços flácidos ao lado do corpo. Alexandre se virou completamente e me prendeu com o olhar. Sério, Ilayana? Ele rosnou. Mesmo tendo 1,80 metros, ainda tenho que levantar a cabeça para olhá-lo nos olhos. O quê? Eu perguntei inocentemente. Pense em algo para distraí-lo. Você esqueceu que hoje é meu aniversário? Alexandre estreitou os olhos e fez uma careta para mim, voltando seu foco novamente para olhos sexys. Ele esqueceu. E eu usaria isso a meu favor. Oh meu Deus, você esqueceu. Eu o repreendi, enfiando meu dedo em seu peito. Meu próprio irmão esqueceu meu aniversário. Estou magoada. Gritei dramaticamente, levando as costas da mão à testa e balançando como se estivesse tonta. Alexandre olhou para mim, seu rosto claramente irradiando raiva por toda essa situação. O que você quer, Ilayana? O irmão mais velho e mal me conhecia bem. Obviamente eu não dava a mínima se ele esqueceu meu aniversário, mas eu sabia que poderia jogar a carta para conseguir o que queria. E ele sabia que eu também. Digamos apenas que não foi a primeira vez. Por que não renunciamos aos presentes este ano? Em vez disso, você me ajuda com um pequenino problema que tenho. Eu disse, sem muita sutileza, apontando meu polegar para olhos sexys. Alexandre fechou os olhos e respirou fundo antes de olhar para mim. Ele se virou e começou a caminhar até o homem nu no meu quarto. A cabeça de olhos sexys levantou-se e ele começou a recuar, com as mãos a voar em sinal de rendição. Que porra está acontecendo? Ele gritou enquanto continuava a recuar. Suas pernas bateram na ponta da cama e Alexandre colocou a mão em seu ombro, forçando-o a sentar-se. Sem hesitar, Alexandre puxou a arma de dentro do paletó e acertou olhos sexys bem entre os olhos. Um som sólido saiu de olhos sexys, logo antes de ele cair de volta na cama, inconsciente. Vou levá-lo para a cova e lidaremos com ele mais tarde, disse Alexandre enquanto pegava o corpo inerte e o jogava por cima do ombro. Você precisa se apressar e se preparar, ou você esqueceu que o pai convocou uma reunião esta manhã? Oh porra! Eu gritei, correndo para o meu closet. Oh porra, está certo! Alexandre murmurou enquanto saía pela porta. Ignorando-o, rapidamente peguei uma roupa jeans preto simples e uma regata lisa, e corri para meu banheiro. Depois de um banho rápido, me vesti e desci as escadas. Nossa casa, embora as pessoas digam que é mais uma mansão, foi construída em várias centenas de acres de terra. Toda a propriedade está fechada e guardada pelos homens do meu pai 24 horas por dia. É tão ostentoso quanto se poderia esperar do líder da Bratva, casa de 3 andares, construída na era vitoriana, e totalmente merecedora desse nome. Com torres, torreões, varandas envolventes, grades decorativas e exterior de pedra, nossa casa é tudo o que minha mãe sempre quis que fosse. Descendo nossa grande escadaria circular, tentei colocar minha cabeça de volta no jogo. Meu pai disse a todos nós ontem que queria nos encontrar esta manhã para discutir algo importante. Claro, eu mal prestei atenção porque estava me preparando mentalmente para ser fodida naquela noite. Agora eu estava pagando o preço por isso. Eu não tinha ideia do que se tratava aquela reunião e pedi a Deus que ele não nos contasse ontem. Caso contrário, eu seria a próxima a dar alguns rounds no ringue com ele. Enquanto crescia, meus irmãos e eu costumávamos entrar em todos os tipos de brigas. De gritos a golpes fortes, discutíamos sobre as menores coisas.
Sem mencionar o fato de que costumávamos brincar um com o outro o tempo todo, e nossas brincadeiras às vezes ficavam fora de controle. Um ano, Lucian e eu decidimos que Alexandre realmente precisava relaxar um pouco, então misturamos sua vodka com Rohypnol, comumente conhecido como Rolfis. Assim que ele desmaiou, amarramos sua bunda e o deixamos nu em um de nossos clubes de striptease com beijos de batom por todo o corpo de uma das strippers. Ele acordou chateado e desorientado, sem nenhuma ideia de como chegou ao clube de stripper, e com um simples bilhete colado em seu peito, Liu-Bo, Lucian e Laiana. Com amor, Lucian e Laiana. Quando chegou em casa com um bilhete na mão, estava pronto para travar a guerra. Em vez disso, resolvemos como sempre fazemos, no ringue. Quando nosso pai percebeu que não conseguia conter nosso hábito de provocar brigas uns com os outros, ele decidiu que quaisquer desentendimentos seriam resolvidos em nosso ringue de boxe em nossa academia particular. Ele também usou isso como forma de punição. Se estragássemos um trabalho ou o desrespeitássemos, teríamos que lutar algumas rodadas com ele, o próprio diabo, e meu pai nunca pega leve no ringue. Não importa se você é de carne e osso, ele vai te derrubar para te ensinar o seu lugar. Chegando ao final da escada, virei para a esquerda e segui pelo longo corredor em direção ao escritório do meu pai. Parando em frente a uma grande porta de madeira, levantei a mão e bati 2 vezes. Entre. A voz do meu pai ecoou de dentro da sala. Imediatamente abaixei minha mão até a maçaneta e abri a porta. O cheiro de fumaça e álcool atingiu meus sentidos instantaneamente, o que não é surpreendente, mesmo às 9 horas da manhã. Meu pai estava sentado atrás de sua grande mesa de mogno, no meio da sala. Vestindo seu terno Armani de 3 peças, ele parecia um modelo da GQ, não um mafioso russo de sangue frio. Seu cabelo preto estava mantido limpo e arrumado, apenas alguns fios grisalhos começando a aparecer. Seu rosto estava definido em sua habitual expressão neutra, exalando a epítome de um homem que não se importava com o mundo. Seus brilhantes olhos azuis se fixaram em mim assim que entrei na sala. Papai levantou-se da cadeira e contornou a mesa vindo em minha direção. Sidney Rosinia, princesa, feliz aniversário, princesa, ele disse em russo enquanto me abraçava. Dando um pequeno beijo na minha testa, ele me deu um aperto rápido antes de me soltar. Enfiando a mão no paletó, ele tirou um envelope e me entregou. O presente perfeito. Dinheiro. Sempre posso contar com o querido papai para entregar as mercadorias todos os anos. Ficando na ponta dos pés, beijei-o na bochecha e sussurrei. Spasibo, otets. Obrigada, pai. Ele endireitou o corpo, ajeitando a gravata e passando as mãos pelo terno. Um sinal claro de que ele estava desconfortável. Meu pai me ama, não tenho dúvidas sobre isso, mas ele não é o melhor em demonstrar isso, ou em demonstrar emoções ou sentimentos em geral. Ele foi criado para ser durão, para não mostrar fraqueza, para ser o assassino implacável que um Pacan deveria ser. Esse tipo de educação o consolidou como tipo de pai duro e amoroso em vez do tipo carinhoso. Ele voltou para a mesa e sentou-se em sua grande cadeira de couro, servindo-se do que imagino ser sua 2ª ou 3ª dose de vodka. Ao entrar, coloquei o envelope no bolso de trás e observei o que estava ao meu redor. Lucian estava sentado em uma cadeira em frente à mesa do pai, recostado e com o tornozelo apoiado confortavelmente no joelho esquerdo. Ele tinha um charuto marrom grosso saindo da boca e um copo cheio até a metade com vodka na mão. Ele era o menino mais novo e definitivamente agia como tal. Ele estava despreocupado com uma atitude de não dou a mínima, que exalava dele como um cheiro ruim. Ele sempre foi o primeiro a amenizar uma situação ruim com humor ácido e piadas de baixa qualidade, nunca levando nada muito a sério e geralmente sempre sendo um idiota. Apenas alguns anos nos separavam. Ele era mais velho, mas você não pensaria nisso, com base em seu comportamento infantil na maior parte do tempo. Ele me deixava louca na maior parte do tempo. Girando o copo, ele o levou aos lábios e bebeu o resto da bebida. Colocando o copo na mesa do papai, ele se levantou rapidamente e veio até mim. Ele era tão alto quanto Alexandre, mas em vez de ser construído como uma maldita casa de tijolos, Lucian era mais magro. Seu cabelo escuro estava preso na nuca, com algumas mechas caindo em cascata sobre seu rosto. Seus olhos castanhos encontraram os meus e seus lábios se curvaram em um sorriso. Feliz aniversário, irmãzinha, disse ele com seu forte sotaque russo aparecendo claro como o dia. Não importa quanto tempo vivemos em Las Vegas, seu sotaque nunca mudou, sua verdadeira herança sempre brilhava. Obrigado, irmão, respondi passando meus braços em volta de sua cintura. Nikolai emergiu das sombras atrás da mesa do papai,
e tive que trabalhar duro para não me encolher de surpresa. Meu pai ficaria furioso se soubesse que não prestei atenção ao que me rodeava. Nikolai se aproximou e empurrou Lukian para o lado. Ele envolveu seus braços grandes e musculosos em volta de mim e apoiou o queixo no topo da minha cabeça. Aos 6 foi fácil para ele. Feliz aniversário, ele sussurrou, antes de me soltar e voltar para seu lugar habitual contra a parede. Se Lukian era o idiota maluco da família, então Nikolai era seu oposto, quieto, inteligente e determinado. Nikolai era o cérebro, enquanto Lukian era a dor de cabeça, aquele que nos deixava loucos. Nikolai não era apenas incrivelmente inteligente, mas também incrivelmente forte. Sempre costumávamos apostar em quem venceria uma luta entre ele e Alexandre. Estou falando de uma luta real, não apenas de uma disputa amigável. Ele não era apenas nosso chefe de tecnologia residente, mas também chefe de segurança, responsável por toda e qualquer dúvida relacionada à vigilância. Ele investiu todo o seu tempo na Bratva, nunca fazendo nada por si mesmo. A Bratva era sua vida. Era quem ele era. Ele viveu e respirou pela Bratva. Agradeci a ambos e me sentei na cadeira ao lado daquela que Lukian estava ocupando. Papai serviu outra dose de vodka em um copo e me entregou. Peguei o copo e bebi sem hesitar. A queimação do líquido deslizando pela minha garganta era reconfortante e familiar. Bebo vodka desde os 7 anos, depois da minha primeira morte. Meu pai disse: se você tem idade suficiente para matar, você tem idade suficiente para beber. Ele nunca me deixou ficar bêbada, mas me deixou tomar algumas doses aqui e ali. Lukian sentou-se ao meu lado e voltou à sua posição antes da minha chegada. Ele levou o charuto aos lábios, inalando por alguns segundos antes de soltar o fôlego. Então, pai, sobre o que é esta reunião? Lukian perguntou casualmente. Nosso pai virou a cabeça e o fixou com seu olhar penetrante. Ele não disse nada. Ele permaneceu absolutamente silencioso. A única indicação de que ele ouviu a pergunta de Lukian foi o sutil levantar de sua sobrancelha. Lukian imediatamente recuou. Não que eu esteja exigindo respostas de você ou algo assim, pai, disse ele rapidamente endireitando-se. Quero dizer, eu só estava, você sabe. Oh porra, ele disse, abaixando a cabeça. Oh porra, está certo, seu idiota, eu sussurrei em sua direção, embora soubesse que meu pai poderia me ouvir. Você nunca pergunta ao pai o que estava acontecendo. Ele lhe diria quando estivesse bem e pronto, nem um momento antes. Discutiremos sua insolência mais tarde, Lukian, disse meu pai, com a voz baixa e ameaçadora. Todo o seu comportamento era frio e ameaçador. Só de estar na presença dele dava vontade de enfiar a cabeça entre as pernas e correr. Ele era meu pai. Eu o amava e o respeitava, mas também o temia. Você seria um tolo se não o fizesse. Assim que Alexandre retornar, começaremos. Falando nisso, onde está seu irmão? Papai perguntou, virando seu olhar assassino para mim e levantando uma sobrancelha. Oh porra! Oh porra! Fique tranquila. Se ele descobrir que você trouxe um cara para casa, você estará no ringue. Ele teve que ir ao banheiro depois que veio me acordar. Um grande caso de fuga. Diarreia total, eu disse rapidamente, imitando uma explosão com as mãos e acrescentando efeitos sonoros. Acabou! Papai permaneceu imóvel, o rosto impassível, mas pude ver a leve contração de seus lábios. Ele estava se esforçando para não rir, para manter intacta sua personalidade de mafioso russo. 3 batidas rápidas na porta do escritório e qualquer vestígio de risada dele desapareceu tão rapidamente quanto chegou. Entre, ele gritou. Alexandra abriu a porta e entrou. Com um leve aceno de cabeça para o pai, ele foi para o outro lado da sala e sentou-se no sofá de 3 lugares. Inclinando-se para trás, ele esticou os braços sobre o encosto do sofá e cruzou o tornozelo sobre o joelho. Meu pai voltou a se concentrar em mim enquanto a sala se enchia de silêncio. Vamos começar. Capítulo 2. Ilayana Volkov. Papai pegou seu copo e tomou um longo gole de vodka antes de começar. Nossos contatos em Nova York nos enviaram uma mensagem. Alessandro de Luca, chefe da La Cosa Nostra, solicitou um encontro. Silêncio. Silêncio completo e absoluto. Quero dizer, que outra reação ele esperava? Não é todo dia que uma família italiana tenta estabelecer algum tipo de aliança com os russos. Não somos exatamente inimigos, mas também não somos amigos de verdade. Coexistimos um com o outro. Nós ficamos em Las Vegas, eles ficam em Nova York. Fim de discussão. Não nos cruzamos, não nos envolvemos e estamos todos melhor com isso. Então, por que mudar as coisas? Alexandre foi, como sempre, o primeiro a quebrar o silêncio.
Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e entrelaçando os dedos. A Cosa Nostra. Eles têm certeza? Eles fazem, respondeu o pai, recostando-se na cadeira. Vincenzo de Luca, filho de Alessandro, entregou a mensagem pessoalmente para solidificar sua autenticidade. Ele estava inflexível de que o pedido era genuíno e terminaria em um acordo mutuamente benéfico entre nós dois. Benefício mútuo? Lucian zombou, dando uma tragada em seu charuto. A fumaça girava no ar entre nós, o fedor permanecendo e enchendo minhas narinas. Que tipo de acordo? Alexandro continuou como se Lucian não tivesse falado nada. Vincenzo não entrou em detalhes. Ele simplesmente solicitou um encontro conosco em terreno neutro. Respondeu meu pai. Nossos contatos estão de olho em Nova York e relataram muita carnificina entre os de Lucas e outra família italiana, os Gambinos. Você acha que é por isso que eles estão solicitando o encontro? Para ajudar contra os Gambinos? Perguntei em voz alta, inclinando meu copo vazio na direção de meu pai. Ele ergueu a grande garrafa de vidro de vodka e me serviu uma dose. Faz sentido. Qual é o problema? Lucian perguntou. Isso eu não sei, respondeu o pai. Ele olhou ao redor da sala, demorando-se e passando os olhos por todos nós, certificando-se de manter contato visual por alguns segundos com cada um de nós. Mas eu vou descobrir. A palavra do pai não deixou debate sobre suas intenções. Você concordou em se encontrar com eles? Alexandre perguntou, erguendo as sobrancelhas. Sempre foi um acordo tácito entre nós ficarmos longe um do outro. Se Alessandro está entrando em contato, estou curioso para saber por que, explicou o pai facilmente. E tem sido muito chato aqui. Talvez uma pequena guerra anime um pouco o lugar, acrescentou, piscando para mim. Pisquei de volta e tomei um gole da minha bebida. Quando e onde? Alexandre perguntou. Kansas City, amanhã. Você, junto com Machine e sua irmã, me acompanharão. Ó cara! Lucian sibilou, batendo o pé no chão. Ele sempre odiou perder. Um pirralho tão mimado. Meu pai o fixou com seu olhar, deixando a fúria de sua explosão transparecer em seu rosto. Com a mandíbula e os punhos cerrados, ele parecia que ia explodir a qualquer minuto. Quero dizer, eles são totalmente a melhor escolha. Tão certo, pai, tão certo. Lucian disse rapidamente, abaixando a cabeça. Beija a bunda. Meu pai ignorou Lucian completamente e abriu a gaveta da mesa com a mão direita, tirando várias pastas. Ele as jogou sobre a mesa, deixando-as espalhadas em diferentes direções. Lucian ficou de pé e as agarrou, entregando-as a cada um de nós, claramente ansioso para tentar voltar às boas graças de nosso pai. Sem sentido. Se ele sentiu que você o desrespeitou, não havia como consertar a menos que fosse no ringue. Peguei uma pasta, certificando-me de zombar alto o suficiente para que Lucian me ouvisse. Ele estreitou os olhos para mim, mas permaneceu quieto. Ele sabia que já estava no gelo fino. Enquanto ele se movia para entregar as pastas a Alexandre e Nikolai, abri a minha e fui recebida com um retrato de família da família de Luca. Parados bem no meio estavam quem presumi serem o senhor e a senhora de Luca. Alessandro era alto e orgulhoso, a mão esquerda segurando o meio da gravata, como se a foto tivesse sido tirada enquanto ele a arrumava. Seu braço direito estava dobrado 90 graus, com o braço da senhora de Luca passando por ele. Ele usava um terno cinza impecável de 3 peças, claramente adaptado ao seu porte. Ele parecia ter 50 e tantos ou 60 e poucos anos, com cabelos escuros e brilhosos. Seu sorriso de $1 milhão poderia enganar os outros, mas eu sabia que não. Eu podia ver o mal espreitando em seus olhos tão claro quanto o dia. Este homem era manipulador, conivente e implacável. A senhora de Luca era exatamente o que eu esperava. Uma coisinha tão pequena com pele clara e longos cabelos pretos. Seu rosto redondo e seus olhos de corça mostravam o que ela era, fraca, inexpressiva, dócil. Sua única característica marcante eram seus fascinantes olhos verdes. Tão vibrantes, diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Ao lado de Alessandro estava outro homem alguns centímetros mais alto. Seus olhos me fisgaram imediatamente. De jeito nenhum. Porra! Outra beleza de olhos duplos. Mas esse homem... Oh porra, esse homem estava muito à frente dos olhos sexys. Mesmo em seu traje, você poderia dizer que seus músculos tinham volume. Seu terno era saliente em todos os lugares certos, claramente feito como o de seu pai. Um leve traço de tinta apareceu no decote de seu terno, e eu estava morrendo de curiosidade para descobrir o que havia por baixo de sua maldita roupa. Meus olhos voltaram para seu rosto e me foda, ele era tão delicioso.
Maçãs do rosto salientes, lábios carnudos e deliciosos, o queixo tão incrivelmente definido que você poderia cortar vidro nele, tão cinzelado, tão perfeito, tão mordível. Espere o quê? Concentre-se, Ilayana. Seus olhos, ó Deus, seus olhos. Um verde, a cor tão cativante quanto a esmeralda mais rara do mundo. Um azul tão brilhante e cintilante como o oceano num dia quente de verão. Seu cabelo preto era curto e penteado para trás, bem penteado, e ele parecia ter 20 e tantos ou 30 e poucos anos. Ele era sem sombra de dúvida o homem mais gostoso que eu já vi. Tudo o que eu queria fazer era passar minha língua por aquele corpo delicioso e sentir aquela estrutura poderosa tremer com meu toque. Ao lado da senhora de Luca estava outro homem, tão alto quanto seu pai e tão bonito quanto seu irmão. Mas ele não capturou meu olhar como lindo espécime diante dele. Seu terno era bonito, feito sob medida para caber nele perfeitamente. Seu cabelo preto estava penteado de forma bagunçada e seus olhos verdes brilhantes pareciam ter o mesmo tom dos de sua mãe. Seus lábios estavam curvados em um sorriso malicioso, como se ele soubesse exatamente o quão bonito ele era. O cara gritou, homem prostituto. Sentadas em um sofá bem na frente dos adultos de Luca estavam duas crianças pequenas. Um menino e uma menina que pareciam ter uns 10 anos, talvez. O menino estava vestido com um terno, combinando com o pai e os irmãos, e a menina usava um vestido branco com um laço branco combinando no cabelo. A foto parecia tê-los capturado bem quando pareciam estar discutindo. O rosto do menino estava franzido de raiva, seu pequeno punho indo direto para sua irmã. A menina também não parecia muito mais feliz. O pé dela estava pendurado no ar, quase o atingindo. Como eram fofinhos! Depois de dar uma boa olhada na família de Luca, levantei a cabeça e esperei que meu pai continuasse. Alexandra, Nikolai e Lucian estavam estudando a fotografia tão atentamente quanto eu, como se pudessem obter todas as informações que precisavam apenas com aquela foto. Papai pigarreou, exigindo toda a nossa atenção, e todos nós obedecemos. Ele segurou a fotografia à sua frente, para que todos pudéssemos vê-la. Alessandro de Luca e sua esposa, Isabela de Luca. Ao lado dele está o mais velho, Arturo de Luca, supostamente seu subchefe. Vincenzo, como tenho certeza que você adivinhou, é o homem ao lado de Isabela. De pelo que posso apurar, ele é um executor do pai. Já ouvi falar de Arturo de Luca. Eles o chamam de sombra em todo o submundo de Vegas, começou Lucian. Aparentemente, Alessandro pagou $5 milhões por ano para que ele fosse para a Suíça estudar com Elias Huber. Elias Huber? O treinador de assassinos? Alexandre perguntou surpreso. O primeiro e único. Ele esteve lá entre os 13 e os 17 anos, disse Lucian, reacendendo o charuto que havia apagado. De qualquer forma foi o que ouvi, ele concluiu, encolhendo os ombros. Elias Huber era uma lenda no submundo do crime. Conhecido por suas habilidades como lutador e especialista em armas, as pessoas o procuravam quando precisavam matar alguém. Não importava quão importante ou quão alto o indivíduo estivesse no mundo. O boato era que ele poderia matar qualquer um. Não havia uma única marca ruim em seu nome. Vincenzo também é bastante conhecido. Até mesmo alguns de nossos próprios soldados ouviram falar de sua brutalidade, começou Nikolai. Demian me contou uma vez que ouviu dizer que Vincenzo havia encontrado um rato na família. Não muito depois disso, o corpo do rato foi desmembrado e os pedaços espalhados por Nova York como um aviso aos outros. Assobiei, baixo e longo. Droga. Esse é o meu tipo de justiça, eu disse, sorrindo. Foda-se sim. Lucian concordou, levantando a mão e me batendo com o punho. Eu ri e voltei minha atenção para meu pai. Então, é com quem nos encontraremos amanhã? Eu perguntei, tentando colocar minha cabeça de volta no jogo e me concentrar. Dan, respondeu o pai, enquanto servia mais uma dose de vodka. Estejam preparados. Quero vocês dois armados e usando seus coletes Kevlar. Duvido que seja uma emboscada, mas não vou correr nenhum risco. Alexandre e eu assentimos. Na minha cabeça, eu já estava repassando todas as minhas armas que levaria comigo. Meu canivete e minha adaga, bem como algumas das minhas lâminas favoritas e algumas facas de arremesso. Não poderia esquecer minha boa e velha arma Smith & Wesson. Essa beleza me livrou de alguns avanços difíceis. Parte de mim esperava por uma briga. Já fazia muito tempo que os Volkos não entravam em guerra. Nikolai e Lucian, preciso que vocês dois vão para o Russian Roulette e resolvam algumas discrepâncias com nossos grandes apostadores, disse meu pai, apontando as mãos para meus irmãos mais velhos.
O Russian Roulette é um dos muitos cassinos que possuímos em Las Vegas, bem como alguns clubes de stripper e restaurantes sofisticados. Para ser honesta, temos negócios e receitas suficientes para sair da vida da máfia e tornar-nos legítimos, mas onde está a diversão nisso? Sim, Lucian disse, sacando sua arma e uma faca. Como você gostaria que isso fosse resolvido, pai? Ele perguntou, levantando a mão direita com a arma, depois a esquerda com a faca. Meu pai bateu os dedos na mesa, franzindo os lábios, pensativo. Ele apontou a cabeça para a faca de Lucian e sorriu. Não sejam tão rápidos, rapazes, disse ele rindo. Lucian ficou de pé graciosamente, abotoando o paletó enquanto caminhava. Nikolai contornou a mesa e parou ao lado de Lucian. Ambos fizeram uma pequena reverência e saíram. Alexandre saiu do sofá, sentando-se na cadeira em que Lucian estava sentado. Meu pai também se levantou, ficando em frente à sua mesa e recostando-se nela. Ele cruzou os braços sobre o peito e me prendeu com seu olhar duro. Vou precisar que você preste atenção especial na reunião de amanhã, Doc, filha. Levantei uma sobrancelha, mas permaneci em silêncio. Eu sabia que ele ainda não havia terminado. Há uma chance de uma proposta de casamento ser oferecida. É a única maneira de solidificar uma aliança confiável entre nossas duas famílias. Valorizamos a santidade do casamento tanto quanto os italianos, e nenhum de nosso povo desrespeitaria tal união. Ah, isso explica por que ele quer que eu vá amanhã. Se uma união fosse sugerida, provavelmente seria um dos homens de Luca quem se casaria. Eu nunca forçaria você a se casar. A escolha será sua, e somente sua, continuou meu pai, colocando a mão em meu ombro. Não vou mentir para você, nos beneficiaríamos muito com uma aliança com os de Lucas. Nova York estaria aberta para nós, e a quantidade de dinheiro e poder disponíveis tornaria nossa família ainda mais forte do que é agora. Balancei a cabeça, ouvindo atentamente. Mas a escolha no final é sua, Ilaiana. Sempre. Sorri para meu pai. É tão raro ver esse lado dele, o lado amoroso e atencioso, quando na maior parte da minha vida conheci o lado durão e cruel do mafioso russo. Tirei a mão dele do meu ombro e segurei-a. Estou curiosa sobre a guerra entre os de Lucas e os Gambinos também, pai. Prestarei muita atenção amanhã, e se o casamento é o que eles propõem, pesarei todos os prós e contras antes de tomar uma decisão. Meu pai riu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Essas malditas listas de prós e contras. Sua mãe sempre foi tão boa nisso. Seus olhos ficaram vidrados, como se de repente ele tivesse sido apanhado por uma lembrança do passado. Tentei não deixar que a menção à minha mãe me desanimasse, principalmente porque sei o quanto dói para meu pai o fato de ela ter partido. Os Voznesenskis, uma família russa rival, tentaram nos derrubar e tomar tudo o que temos. Eles nos atacaram simultaneamente em nossa casa, cassinos, clubes de stripper e restaurantes. Ainda não sabemos como conseguiram isso, mas atacaram cada um dos nossos negócios, na esperança de que isso fosse suficiente para nos derrotar. Não foi. Perdemos muitos homens bons e muitos danos foram causados às nossas propriedades, mas no final os Volkos prevaleceram. Infelizmente não fomos todos nós. Minha mãe foi sequestrada, estuprada e assassinada. Depois de encontrar o corpo dela, meu pai ficou furioso, diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Ele jurou justiça e vingança contra a família Voznesenski. Ele prometeu sangue e retribuição. Foi exatamente o que ele conseguiu. Demorou alguns meses, mas meu pai perseguiu cada membro da família Voznesenski aqui na América, assim como na Rússia. Ele massacrou cada um deles. Ele não poupou as mulheres nem as crianças. Não, ele matou todas as pessoas com o sobrenome Voznesenski, efetivamente eliminando-as da face da terra. A notícia se espalhou rapidamente pela Bratva. E agora todo mundo sabe que se você mexer com os Volkos, não é só você quem sofre. É toda a porra da sua família. Ela era, eu sussurrei. Os olhos do pai pousaram em mim e seu rosto se suavizou. Por um momento ficou completamente silencioso em seu escritório, meu pai, Alexandre e eu, todos presos nas memórias da mulher cuja morte destruiu a todos nós. Meu pai rapidamente balançou a cabeça, como se estivesse tentando banir os pensamentos do cérebro, e seu rosto voltou a ser o rosto duro e frio que conheci durante toda a minha vida. Ele apontou o dedo para mim e disse severamente: esteja pronta amanhã de manhã, Ilaiana. Nada de brincadeira. Assenti, mas não disse nada em troca. Bom, agora vá e aproveite seu aniversário, disse meu pai, acenando com a mão em direção à porta, efetivamente me dispensando. Levantei-me da cadeira e me inclinei para frente, dando um beijo em sua bochecha.
Virando-me, dei um tapa no ombro de Alexandre. Até mais, irmão mais velho, eu disse com um sorriso atrevido no rosto. Até mais, pirralha. Capítulo 3. Ilaiana Volkov. Depois de sair do escritório do meu pai, fiquei absolutamente emocionada. A possibilidade de entrar em guerra com outra família mafiosa fazia meus dedos tremerem e meu sangue esquentar. Já fazia muito tempo que os Volkov não enfrentavam um desafio digno. Depois da violência do meu pai por causa da morte da minha mãe, ninguém teve coragem de nos desafiar, e não posso culpá-los. Quando você ouve que uma família inteira foi exterminada, você tende a ficar longe dos responsáveis. Seguindo pelo longo corredor em frente ao escritório do meu pai, comecei a pensar no encontro do dia seguinte. Como são os de Lucas? O que exatamente eles querem da Bratva? Poderia ser um meio simples de negociação. A La Cosa Nostra era conhecida pelo seu tráfico de drogas, enquanto a Bratva se especializava no tráfico de armas e na lavagem de dinheiro. Poderiam os de Lucas estar simplesmente procurando algumas armas incríveis para sua guerra contra os gambinos? Uma simples troca drogas por armas? Eu odiava o fato de ter que esperar até amanhã para descobrir. Eu me perguntei se a beleza de olhos coloridos estaria lá. Passando pela cozinha, observei as empregadas correndo tentando preparar o almoço. Mal prestei atenção enquanto caminhava pelo grande espaço aberto, em direção à porta dos fundos. Ilaiana, espere. Eu me virei e fiz uma careta. Nick, achei que você estava saindo com Lucian para lidar com os grandes apostadores. Estou, disse ele parando na minha frente. Tenho que falar com você primeiro. Ele olhou ao redor da cozinha e se inclinou para que eu pudesse ouvi-lo sussurrar. O que diabos aconteceu na noite passada? O que você quer dizer? Eu perguntei, me fazendo de boba. Ele olhou para mim, sem acreditar nem por um segundo que eu não sabia do que ele estava falando. Você sabe exatamente o que quero dizer, Ilaiana. Você ameaçou castrar Ivan e Donat se eles não deixassem você passar pelo portão com aquele filho da puta que você trouxe do clube para casa. Eu estremeci. Eu fiz. Sim, você fez. Por que você faria algo tão estúpida? Você sabe que nosso pai vai enlouquecer quando descobrir que um normal passou pelos portões. Meu pai classificava qualquer pessoa que não estivesse em um sindicato criminoso como um normal, alguém que vivia uma vida completamente normal, em vez de uma vida cheia de violência e derramamento de sangue. Olha, vou ser honesta. Mal me lembro daquela noite, Nikolai. Sinto muito, ok? Ele balançou a cabeça, a decepção brilhando em seu rosto. Apenas livre-se dele antes que o pai descubra. Caso contrário, ambos serão nossos traseiros doloridos. Eu o saudei. Sim, senhor. Estou falando sério, Ilaiana. Ele é sua responsabilidade. E se você não lidar com isso, estaremos todos em apuros. Tudo bem, eu vou lidar com isso. Não fique nervoso. Nikolai, apresse-se já. Lucian gritou da frente da casa. Meu irmão estreitou os olhos e apontou o dedo severamente para mim antes de se virar, pegar uma banana do balcão da cozinha e sair correndo. Soltei um suspiro e alcancei a maçaneta da porta deslizante que dava para a varanda externa. Uma voz profunda me chamou por trás. Virando-me, encontrei o sovietnik do meu pai, Machin, vindo em minha direção. Um sovietnik é um conselheiro, alguém que ajuda o Paca na tomada de decisões e dá outro ponto de vista. Machin está na Bratva desde que me lembro, e é um dos conselheiros de maior confiança do meu pai. Meus olhos viajaram para cima e para baixo em seu corpo longo e musculoso quando ele parou na minha frente. Seus lábios carnudos se curvaram naquele sorriso diabólico que sempre me deixou com calor, e seus olhos castanho-chocolate brilharam de excitação. Machin e eu tivemos um relacionamento sexual nos últimos anos. Ele pode ser um pouco mais velho que eu, ok, muito mais velho. Aos 39 anos, há uma sólida diferença de idade de 18 anos entre nós, mas eu não dava a mínima. Ele era sexy pra caralho, e a idade não importa para mim se eles são mais velhos. Feliz aniversário, senhorita Volkov, disse ele, fazendo uma leve reverência e arqueando uma sobrancelha, divertido. Embora tenhamos passado pelo primeiro nome anos atrás, em público ele sempre se dirigia a mim como deveria. Meu pai o teria matado se descobrisse que um de seus homens, seu sovietnik, nada menos, dormiu com sua filha depois que ela completou 18 anos. Na verdade, matar seria muito rápido. Conhecendo meu pai e sua necessidade de vingança, eu diria que ele faria Machin sofrer por muito tempo antes de deixá-lo encontrar seu fim. Machin, respondi friamente com uma leve inclinação de cabeça. Machin examinou a cozinha, tomando nota de quem estava ao nosso redor antes que seus olhos castanhos focassem em mim.
Seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo, e eu pude vê-lo me despindo em sua mente. Indo para a academia? Ele perguntou com um toque de sedução em sua voz. A academia era nosso lugar habitual. Há uma área de treino inteira projetada especificamente para mim, a qual apenas meus irmãos e eu temos acesso. Meu pai às vezes pode ser um pouco superprotetor e gosta de garantir que todas as precauções sejam tomadas quando se trata de sua única filha. Verdade seja dita, eu estava indo para a academia, mas não para o treino que ele tinha em mente. Respondi antes de me virar e sair. O sol de Las Vegas se abateu sobre mim no segundo em que pisei na varanda, e o calor instantaneamente trouxe suor à minha testa. Eu odiava a porra do calor com uma paixão inacreditável. Se estiver muito quente e abafado, é melhor você ficar fora do meu caminho. Sou conhecida por atirar em uma ou duas pessoas que me irritam em um dia quente. Quer alguma companhia? Machine perguntou seguindo atrás de mim enquanto eu me dirigia ao armazém alguns metros atrás da casa. Preciso te dar seu presente de aniversário, disse ele piscando. Se eu conhecesse Machine, e eu conhecia seu presente, era seu pau. Hoje não, eu disse rapidamente. Tenho uma reunião amanhã com meu pai e preciso fazer um treino adequado com antecedência. Machine parou de repente, um olhar de confusão estampado em seu rosto. O encontro de Luca? Você vai lá? Seu tom de voz me irritou pra caralho, e eu não pude deixar de cerrar os dentes. Sim, papai me chamou. Por quê? Machine imediatamente perguntou, e sua linha de questionamento estava realmente começando a me irritar. Crescendo com 3 irmãos autoritários e um pai que era chefe da Bratva russa, aprendi muito rapidamente a me defender e a não aceitar merdas de ninguém. Porque o pai disse isso? Como se eu precisasse de algum outro maldito motivo. Continuei, um pouco frustrada, e ele me seguiu logo atrás. Eu não disse nada. Por que ele iria querer você lá? Você quase nunca vai às reuniões. Você está sempre fora com Lucian, distribuindo punições. Isso era verdade. Nunca tive nenhum interesse particular nos encontros que meu pai organizava com outras famílias ou gangues de Las Vegas. Eu preferia sair com meus irmãos, cumprindo a palavra de meu pai. É aí que estava a verdadeira diversão. Eu estava pensando se deveria ou não contar a Machine sobre os pensamentos de meu pai, sobre como poderia haver a possibilidade de casamento. Como Machine reagiria? Ele sempre demonstrou um pouco de possessividade comigo. Ele iria pirar? Deus, eu esperava que não. Eu não queria ter que lidar com seu traseiro ciumento. No final, decidi apenas manter a boca fechada. Se meu pai quisesse que ele soubesse, ele mesmo teria contado. Eu não questiono as ordens do meu pai, e você também não deveria, eu disse rapidamente, efetivamente encerrando o resto da conversa. O armazém finalmente apareceu e me virei para encarar Machine, que estava apenas alguns passos atrás de mim. Não estou questionando, disse Machine rapidamente. Eu simplesmente não tenho ideia de por que ele iria querer você lá. Senti a raiva que suas palavras trouxeram fluir por todo o meu corpo. O que ele acha que não sou boa o suficiente para me encontrar com o de Lucas? Que não sou forte o suficiente para lidar com isso? Fechei os olhos e cerrei os punhos ao lado do corpo. Respirando fundo e me acalmando, abri os olhos novamente e vi Machine me observando atentamente. O quê? Ele perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Balancei a cabeça e me virei, indo em direção ao ginásio. Assim que alcancei a maçaneta da porta, falei: vou entrar para treinar. Não me siga. Abri a porta e entrei, batendo a porta atrás de mim. Machine sempre foi assim. Ele sempre questionou meu envolvimento com a Bratva. Não sei se ele achava que eu era incapaz de fazer o que precisava ser feito ou se simplesmente não queria que ocorresse perigo. De qualquer maneira, ele precisava cuidar da própria vida. Talvez eu tivesse deixado o que estava acontecendo entre nós ir longe demais. Tateei ao longo da parede ao lado da porta. Assim que meus dedos encontraram o interruptor de luz, liguei-o. A sala imediatamente começou a ficar em foco enquanto a luz fluía por todo o armazém. Era um espaço grande, cerca de 25.000 a 50.000 metros quadrados, com telhado alto de zinco e piso de concreto. Tapetes de ginástica foram colocados estrategicamente por todo o prédio, e uma quantidade infinita de conjuntos de pesos foram empilhados aleatoriamente pela sala. Entrei, indo até o espaço no final do armazém. Abri a porta, acendi a luz e entrei. Era meu porto seguro, o único lugar onde eu poderia realmente me acalmar e relaxar. Desde pequena faço ginástica. Além de trabalhar para a Bratva, a ginástica é minha maior paixão. Se eu não tivesse nascido na máfia, sei que teria seguido essa carreira.
Não há como descrever a felicidade que flui através de mim quando voo no ar, torcendo e girando meu corpo, apenas para pousar de volta no chão com total facilidade. Tanto orgulho, tanta realização. É uma sensação verdadeiramente maravilhosa. Quando minha mãe viu o amor que tenho pelo esporte, ela construiu para mim minha própria academia de ginástica, totalmente equipada com os melhores equipamentos que o dinheiro pode comprar. Fui direto para o grande espaço aberto, pronta para dar o pontapé inicial e começar a voar, pronta para minha mente desaparecer e deixar meu corpo assumir o controle. Fiquei bem no centro do grande tatame azul, os pés firmemente plantados no chão e as mãos ao lado do corpo. Eu quebrei meu pescoço e balancei minhas mãos, pulando para cima e para baixo no mesmo lugar. Tirei meu telefone do bolso de trás, conectei-o aos alto-falantes Bluetooth e cliquei no Spotify. A música imediatamente começou a tocar por toda a sala, as paredes quase tremendo com as vibrações, mas eu não me importei. Quanto mais alto, melhor. Eu só queria abafar tudo e me concentrar na tarefa que tinha pela frente. Joguei meu telefone para o lado e corri para a frente, imediatamente iniciando um fluxo constante de cambalhotas frontais até chegar ao final do tatame, e então uma rotação total, pousando solidamente em meus pés. Sem perder o ritmo, joguei meu corpo de volta para o centro do tatame e acabei em uma parada de mão, meu corpo completamente reto e os dedos dos pés apontados para o telhado. Esperei 5 segundos, mantendo aquela posição, permanecendo imóvel até mover lentamente as mãos, voltando por onde vim. Depois de me mover 10 metros com as mãos, arqueei meu corpo para trás e virei, caindo de pé. Então me virei e fiz tudo de novo. Durante horas e horas, trabalhei meu corpo, levando-o quase ao ponto de ruptura. Eu virei, voei, torci meu corpo em todas as direções que pude, trabalhando para torná-lo o mais flexível possível. Quando terminei, eu estava deitada de costas no meio do tatame, o suor cobrindo meu corpo e minha respiração irregular. Meus músculos doíam inacreditavelmente. Eu não pude evitar o sorriso que surgiu em meu rosto. Foi uma boa sessão. O som de alguém batendo palmas lentamente me tirou dos meus pensamentos e meus olhos examinaram a sala, tentando identificar a localização do barulho. Meu irmão, Lucian, estava encostado na parede oposta com um sorriso malicioso no rosto e as mãos batendo palmas na frente dele. Que porra você quer? Eu resmunguei, fechando os olhos. Lucian ficou em silêncio. Achei que ele poderia ter ido embora, até ouvir seu grande corpo cair ao lado do meu. Virei minha cabeça para encará-lo. O que você está fazendo? Ele perguntou, virando o corpo para me encarar e apoiando a cabeça na mão. Eu não pude evitar o sorriso que apareceu no meu rosto. Nada, só pensando, respondi, virando a cabeça em direção ao teto. Como estavam os grandes apostadores? Perguntei. Verdade seja dita, fiquei um pouco chateada por não poder ir normalmente. Éramos Lucian e eu quem cuidava dos clientes. Às vezes as pessoas saem de seu lugar, falando mal de alguém que não deveriam ou recusando-se a pagar suas dívidas. É aí que Lucian e eu entramos. Como executores do pai, cabe a nós manter as pessoas na linha. Lucian tirou uma faca da bainha em seu quadril e ergueu-a bem alto. Ainda estava pingando sangue. Não é tão divertido quanto eu gostaria que fosse, mas divertido o suficiente. Balancei a cabeça, permanecendo em silêncio. Eventualmente Lucian suspirou alto. Você está chateada por eu ter me divertido tanto, não é? Mesmo que eu não pudesse ver seu rosto, eu sabia que o bastardo estava sorrindo. Foda-se, eu resmunguei. Lucian levantou-se num piscar de olhos e estendeu a mão para mim. Coloquei minha mão na dele e ele me ajudou a ficar de pé. Vamos, ele acenou enquanto me levava de volta à área de treinamento principal. Aonde estamos indo? Eu perguntei, arrastando meus pés atrás dele. Para ser honesta, eu estava cansada e irritada, todos os meus músculos doendo por causa do treino. Tudo que eu queria era um bom banho quente e um pouco de vodka. Talvez até um baseado. Definitivamente um baseado. Ainda não lhe dei meu presente, respondeu Lucian com um amplo sorriso se espalhando por seu rosto. A excitação borbulhou através de mim e todos os meus outros sentimentos desapareceram. Adoro presentes e Lucian sempre dá os melhores presentes. Sempre fui próxima de Lucian, mais do que de Alexandre e Nikolai. Não sei se é porque ele é apenas 2 anos mais velho que eu, ou se é porque temos a mesma personalidade peculiar. De qualquer forma, ele é meu irmão preferido. Ele me levou até a grande porta de aço nos fundos do armazém. Um pequeno scanner de impressão digital estava no lado direito da porta, e alguns metros acima havia uma câmera preta e fina, gravando cada movimento a 3 metros da porta.
Lucian colocou o dedo indicador direito sobre o scanner e a luz vermelha acima dele ficou verde, a porta se abriu. Uma longa escadaria de madeira descia até o porão escuro como breu. Lucian assumiu a liderança, descendo as escadas com facilidade. Eu segui atrás, certificando-me de fechar a porta atrás de mim. Assim que Lucian chegou ao fundo, ele apertou um interruptor na parede e o corredor se iluminou. Ele me conduziu pelo longo corredor, passando por várias portas fechadas até chegar a que queria. Abrindo a porta, ele estendeu a mão à sua frente e curvou-se ligeiramente, com uma expressão brincalhona no rosto. Seu presente aguarda, princesa. Eu olhei. Não me chame assim. Você sabe que odeio ser chamada assim. Oh, vamos lá. Nós dois sabemos que você é a favorita do papai. Sua princesinha. Lucian riu, e eu dei uma cotovelada nas costelas dele enquanto passava, entrando na sala. Eu observei a cena na minha frente. A sala estava completamente vazia, exceto por um homem suspenso no telhado. Suas mãos estavam amarradas em uma espessa camada de corrente que era sustentada por uma viga que corria ao longo do telhado. Seus pés mal tocaram o chão enquanto seu corpo balançava levemente no ar. Ele estava completamente nu e já apresentava vários cortes e hematomas pelo corpo. O sangue pingou no chão, indo em direção ao ralo no centro da sala. Lucian caminhou até o homem, agarrou seu cabelo e jogou a cabeça para trás. Ele deu alguns tapas no rosto dele tentando acordá-lo. Acorde, acorde, ele cantou batendo nele mais algumas vezes para garantir. O homem gemeu. Lucian o soltou e se virou para mim, com um sorriso malicioso no rosto. O melhor presente de aniversário de todos, certo? Eu sorri. Quem é ele? Eu perguntei, andando para frente e circulando-o como uma presa. Meus olhos percorreram seu corpo, procurando por todos aqueles pontos fracos vitais. Algum membro de gangue local. Foi pego agredindo uma de nossas garotas no strip, Lucian respondeu, recuando. Caso você não saiba, strip é o nome de um dos nossos clubes de stripper no centro da cidade, em uma das piores partes da cidade. Ocasionalmente gangues paravam para participar de determinados serviços que prestamos. Preparada para se divertir? Lucian perguntou, amarrando seus longos cabelos na nuca. Seus olhos brilharam de excitação. Caminhei lentamente até ele e estendi minha mão. Lucian pegou sua faca e a entregou. Era uma pequena adaga com cabo de couro preto que tinha LV gravado ao longo da lâmina. Passei o polegar pela borda afiada, observando o sangue escorrer pela minha mão. Virei-me e voltei para o meu presente, meu sangue bombeando com antecipação. Meus olhos se encontraram com os de Lucian e levantei a lâmina, um sorriso cruzando meus lábios. Por onde devemos começar? Capítulo 4. Ilayana Volkov. Acordei na manhã seguinte bem cedo, às 2 horas. Não consegui evitar, estava muito animada para o dia seguinte. Na noite anterior, passei horas pesquisando tudo o que havia para saber sobre a família de Luca. Cada informação que eu consegui encontrar agora fluía pelo meu cérebro. Por exemplo, eu sabia que Vincenzo de Luca era conhecido em Nova York como o maior prostituto da cidade. Ele nunca teve uma namorada séria. Em cada fotografia online e em suas contas nas redes sociais, ele tinha uma mulher diferente nos braços. Seu rosto estava sempre estampado em todos os tabloides com artigos sobre alguma façanha estúpida e imprudente que ele acabará de realizar. Era fácil ver como ele havia conseguido a reputação de ser indiferente e despreocupado. Mas então ele tinha outro lado, um lado sombrio e cruel. Dizia-se que ele adorava sujar as mãos. Ele era o executor oficial da Cosa Nostra, aquele que infligiu toda a dor a quem a merecia. E ele também poderia ser bastante criativo com isso. Seu irmão, Arturo de Luca, parecia ser o rosto da família. E que rosto lindo era! Ele era CEO de diversas empresas em toda a cidade de Nova York e era conhecido por ser um verdadeiro pitbull no mundo dos negócios. Ele era letal, cruel e não gostava que lhe dissessem não. Se ele queria alguma coisa, ele conseguia, mesmo que ele tivesse que passar por cima dos outros para fazer isso. Embora não houvesse muitos rumores sobre ele nas ruas, tive a sensação de que ele era ainda mais perigoso que o irmão. Havia algo nele, algo escondido por trás daqueles lindos olhos incompatíveis que gritavam perigo. À medida que as informações sobre o de Lucas fluíam pelo meu cérebro, comecei a me preparar para o dia. Rapidamente pulei da cama e fui até o banheiro para tomar um banho rápido. Assim que terminei, vesti a roupa que havia preparado na noite anterior e fiz minha rotina habitual de cabelo e maquiagem. Parada na frente do meu espelho de corpo inteiro, avaliei minha aparência.
Eu estava usando um dos meus trajes de negócios favoritos, uma blusa preta de mangas compridas que se ajustava ao meu peito como uma segunda pele, combinada com uma saia lápis na altura dos joelhos que acentuava todas as minhas curvas. Eu calçava meu par favorito de sapatos Louis Vuitton pretos que acrescentavam alguns centímetros a mais à minha altura. Meu longo cabelo preto ficou livre para fluir pelo meu corpo, terminando logo acima da minha cintura. Mantive minha maquiagem mínima, apenas sombras simples, delineador e blush, meus lábios carnudos pintados com um batom vermelho brilhante. Depois de amarrar um coldre no peito, coloquei 2 pistolas semiautomáticas totalmente carregadas na bolsa. Coloquei outro coldre em volta da cintura e coloquei meu canivete favorito. Caminhando até o closet, tirei um casaco longo e estiloso que combinava com minha roupa, vestindo. Escondi minhas armas. Depois de guardar mais algumas facas em meu casaco, eu estava pronta para partir. Meu telefone tocou. Franzindo a testa, eu o peguei. Sim, eu respondi. Você vai se encontrar com o de Lucas hoje? Por que você não me contou? Tatiana gritou. Tive que afastar o telefone do ouvido, estava muito alto. Quem te disse que eu iria encontrá-los? Irrelevante. É verdade? Sim, é verdade. Eles entraram em contato solicitando uma reunião. Oh meu Deus! Oh meu Deus, sua vadia sortuda! Você tem ideia de como os irmãos de Lucas são gostosos? Eles vão bater na sua bunda e te foder até que você não consiga sentir sua boceta quente. Revirei os olhos. Calma, eles não são tudo isso. Eu estava mentindo descaradamente. Eles eram sexy como o inferno. Como você sabe quem eles são, afinal? Olá, eles são 2 dos solteiros mais cobiçados de Nova York. Quem não sabe quem são? Arg, estou com tanto ciúme de você agora que poderia te chutar. Eu ri. Obrigada. Eu penso. De qualquer forma, preciso ir, partiremos em breve para encontrá-los. Tire fotos. Ela gritou. Fotos? Você está falando sério? Não posso simplesmente tirar fotos deles no meio de uma reunião. Sim, você pode. Apenas faça isso às escondidas. Vamos, preciso de algum material para meu banco de dedadas. Amiga, eles não vão ficar nus. Não importa. Eles são tão quentes, eu não preciso que eles estejam. Basta tirar algumas para mim. Vou tentar. É melhor você fazer. Desliguei, balançando a cabeça. Ela estava louca pra caralho. Saí do meu quarto e desci as escadas sem pensar 2 vezes. Eu sabia que se ficasse parada e demorasse, minha mente começaria a enlouquecer e os nervos iriam à tona. Entrando no hall de entrada, vi Alexandra esperando ao lado da porta da frente, vestindo um terno preto elegante que parecia ter sido moldado ao seu corpo grande e musculoso. Seu cabelo preto estava cortado curto e arrumado, seus olhos azuis estreitados em pensamento. Não consegui ver nenhuma arma nele, mas sabia que ele estava levando as suas. O único som que podia ser ouvido era o clique dos meus saltos enquanto me dirigia até Alexandre. Ele esticou o punho para um rápido soco enquanto eu me posicionava ao lado dele. Esperamos apenas alguns minutos antes de ouvirmos a porta do escritório de nosso pai abrir e fechar. Caminhando pelo corredor em nossa direção, flanqueado por 4 de seus homens, meu pai parecia tão ameaçador quanto o Pacan deveria ser. Seu rosto estava gravado em pedra, não demonstrando nenhuma emoção. Seu corpo se movia com graça, seus sapatos não faziam barulho enquanto ele caminhava no chão de mármore. Ele usava um elegante terno Armani escuro de 3 peças, gravata cinza e lenço no bolso combinando. Ele não disse uma palavra quando Alexandra abriu a porta da frente para ele e saiu. Seguimos logo atrás dele, indo direto para a Range Rover preta estacionada em frente à casa. Machin ficou esperando ao lado do carro, os pés firmemente plantados no chão e as mãos cruzadas atrás das costas. Chefe, disse ele com voz profunda, abrindo a porta traseira do carro. Papai reconheceu-o com uma ligeira inclinação da cabeça e subiu no banco de trás. Machin estendeu a mão para mim e me ajudou a entrar, com Alexandre seguindo logo atrás. Machin subiu no banco do passageiro enquanto o outro dos homens do meu pai sentou-se no banco do motorista. Vamos, Machin disse ao motorista rispidamente. O helicóptero está esperando. O motorista assentiu e ligou o carro, seguindo pelo caminho de cascalho que saía de casa. Assim que chegamos ao portão principal, o grande portão de ferro forjado se abriu, permitindo nossa partida. Depois de uma rápida viagem de carro, chegamos a um grande campo aberto onde nosso helicóptero MD-500 nos esperava. A aeronave de asas rotativas estava preparada e pronta para partir,
o vento fluindo ao redor das pás enquanto elas cortavam o ar. Todos saímos correndo do carro em direção ao helicóptero. Esta não era a primeira vez que tivemos que levar o helicóptero para algum lugar. Todos nós sabíamos o que fazer. Certificando-me de manter a cabeça baixa, pulei para dentro da aeronave preta, prendendo o cinto no assento imediatamente. Depois de colocar o fone de ouvido e verificar novamente se meu cinto de segurança estava no lugar, olhei para Alexandre, que ocupou o assento vazio ao meu lado. Ele me deu uma piscadela rápida enquanto colocava o fone de ouvido. Meu pai sentou-se à nossa frente com Machin ao seu lado. Após um sinal para o piloto, o helicóptero começou a subir no ar com facilidade. Recostei-me no assento e fechei os olhos, repassando tudo o que sabia sobre o de Lucas mais uma vez. Senti meu telefone vibrar no bolso do casaco e rapidamente o puxei para ler a mensagem. Machin, não fique nervosa, baby, vou mantê-la segura. Meus olhos se levantaram para se conectar com os castanhos escuros de Machin que já estavam em mim. Ele estava com o telefone na mão e um sorriso malicioso no rosto. Fiz uma careta para ele e olhei pela janela. Ele sabia que eu odiava ser chamada de baby. Além disso, eu odiava o fato de ele estar me tratando dessa maneira. Não sou a porra de uma criança e não sou fraca. Eu não preciso de proteção. Meu pai me ensinou a me proteger. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.